Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como os juízes e não os políticos devem ditar as regras sobre a inteligência artificial, pelo menos nos Estados Unidos. Depois a gente vai entender como essa história pode acontecer aqui no Brasil. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te lembrar que estão acabando as inscrições para o Innovators Under 35, o principal prêmio individual da MIT Technology Review no mundo, que a gente trouxe para o Brasil esse ano. Se você é ou quer indicar um inovador, tem que correr. As inscrições estão acabando lá em www.mittechreview.com.br. Rafa Coimbra, me explica essa história. Qual é, na sua opinião, a responsabilidade ética das empresas de inteligência artificial ao usar os dados de terceiros e usar pessoas para treinar os seus modelos? Como essa responsabilidade pode ser equilibrada com a inovação tecnológica e de que maneira, Rafa, isso vai afetar a sociedade dessa forma mais ampla? Vamos entender aonde os juízes e políticos vão entrar nessa história. André, o que está acontecendo é que a gente está tentando estabelecer algumas regras para o avião que já está voando, no caso a inteligência artificial. Então, o que acontece é que, especificamente nos Estados Unidos, mas a gente pode depois fazer paralelo também com a Europa e aqui com o Brasil, nos Estados Unidos tem muita gente do governo, tanto do legislativo quanto do executivo, pensando em grandes regras, em uma grande lei para regulamentar a inteligência artificial. Há poucos dias, representantes de grandes empresas que trabalham com a inteligência artificial se reuniram com o presidente norte-americano, Joe Biden, e assumiram publicamente um compromisso dizendo, olha, a gente vai respeitar o consumidor, a gente vai ser transparente, a gente vai proteger os dados pessoais, aquela série de argumentações que a gente já conhece faz tempo. Só que isso está no campo da promessa, enquanto a lei ou as leis não chegam. Só que, como eu disse, ao mesmo tempo, o avião já decolou, já está voando. E algumas pessoas, alguns grupos, vêm se manifestando contrariamente a empresas que já trabalham com inteligência artificial. Então tem artistas gráficos, tem atrizes pressionando, processando essas empresas, alegando que, por exemplo, elas estão roubando dados ou informações, se inspirando, para não dizer copiando na cara de pau, as informações daquelas pessoas. No momento em que uma pessoa, um grupo, manifesta essa intenção, processa uma empresa dessas, o judiciário os órgãos controladores, por exemplo, a FTC nos Estados Unidos, eles são obrigados a agir, eles são obrigados a resolver aquele problema, porque a pessoa está entrando, né, na justiça, está questionando alguma coisa, logo, essas instâncias, seja o judiciário, sejam esses órgãos controladores, devem se manifestar. E o que acaba acontecendo na prática, o que vai acontecer daqui a pouco, é que, muito provavelmente, essas decisões do judiciário e de órgãos controladores vão sair antes da grande lei lá do governo executivo, discutindo com os políticos. Isso tudo está levando muito tempo. E mesmo quando essas leis forem aprovadas, geralmente elas levam 1 a 2 anos para que as empresas se adaptem. O tempo da realidade não condiz cada vez mais com o tempo da discussão política. É óbvio que é importante estar discutindo politicamente o tempo inteiro, mas deveria se acelerar o passo dessas regulamentações para que não acontecesse isso que eu estou falando, esse fenômeno de algumas instituições ou alguns juízes decidirem, porque no momento em que essas decisões saírem, elas passam a pautar o resto. E elas são feitas, via de regra, por um grupo pequeno de pessoas. Eu não estou dizendo que o judiciário ou esses órgãos são mal assessorados, muito pelo contrário, eles têm ali uma assessoria para entender do assunto. Mas fato é que essas decisões vão ser feitas por grupos pequenos. Não houve uma discussão
tão ampla na sociedade, ou pelo menos os representantes que foram eleitos pela população, no caso os políticos, é que deveriam estar representando os anseios da população. Quando é um grupo pequeno, uma autarquia, um juiz que decide, é obviamente que ele está usando ali uma visão muito mais limitada, se relacionada, né, aos anseios da população, do que numa grande discussão política e social. Então é isso que está acontecendo. Provavelmente a gente vai ter decisões mais rapidamente determinadas por um grupo pequeno de pessoas. Aros, teve um ponto que o Rafa trouxe que eu quero explorar. Como é à medida que a inteligência artificial avançar, como a gente vai garantir que esses direitos autorais, a propriedade intelectual dos artistas e autores sejam respeitadas e compensadas? É esse mesmo pequeno grupo? Serão órgãos reguladores separados? De que maneira você vê essas engrenagens funcionando em conjunto? Eu acho que tem um papel importante desses pequenos grupos, que é o de trazer para o mundo das coisas terrenas os problemas que não conseguem ser visualizados por aqueles que estão numa outra esfera, observando as coisas de forma distante, né? Então, quando casos práticos, questões muito objetivas começam a ser trazidas e questionamentos são feitos com base em fundamentos, em princípios que já existem e que foram aplicados para outros contextos, as coisas ficam mais fáceis de serem identificadas. Porque a sensação que a gente tem com essas discussões hoje é que, de alguma maneira, elas estão muito distantes daquilo que é percebido, que é vivido, que é encarado pelas pessoas. E por isso a gente tem esse choque duro de realidade quando a gente começa a perceber em grande escala o uso dessas novas tecnologias. Então, óbvio que não é um movimento exclusivo e que essas ações concentradas aí, promovidas por esses pequenos grupos, elas não vão resolver tudo, óbvio. Mas elas servem como um estímulo e como insumo para o que virá a seguir, como debate público, como projeto social para a construção de valores que vão ser compartilhados, aí, princípios que vão ser norteadores para toda a sociedade, pelos órgãos reguladores, pelos legisladores e pelas empresas. E as empresas entram aqui como um ponto importante nessa história, porque muitas vezes, e a gente já assistiu isso em vários momentos, a indústria se regula muito por causa desses estímulos e desses casos práticos que surgem e que mostram a possibilidade de que um negócio para o qual a empresa está se mobilizando e se organizando para fazer investimentos bilionários podem ser completamente esfarelados em função de um tópico ou outro específicos. Então a indústria se orienta para entender esses movimentos e atender a essas mudanças antes mesmo que os legisladores façam algo. Ou seja, essas várias peças em conjunto movem uma engrenagem que pode nos levar a um lugar melhor. Acho que há uma série de ineditismos aqui nesse caso. A discussão sobre direito autoral, sobre direito de imagem e todas as questões conexas é uma discussão bastante complexa, porque ela tem etapas anteriores a ela nessa discussão. A questão da proteção da privacidade dos dados, e você tem uma série de questões vinculadas. Então, é um tema que abraça outros vários temas, alguns deles sobre os quais nós ainda estamos vivendo debates muito incipientes. Mas, sem dúvida nenhuma, é um movimento importante que é somado a outros movimentos que vêm. Ele é quase como se fosse o gatilho, né? Ele desencadeia uma reação para o que virá a seguir. Rafa, e o que virá a seguir tem a ver com os tribunais nessa definição dos limites para o desenvolvimento do uso da inteligência artificial? É isso? Eles devem desempenhar um papel proativo nessa regulamentação de tecnologia ou não é a seguir, é em paralelo? Aí é que tá, André. A questão hoje que está acontecendo
tem uma relação muito forte de reação e proatividade. De um lado a reação, do outro lado a proatividade. O que aconteceu nos últimos anos, só para a gente fazer um paralelo aqui com, por exemplo, redes sociais, foi que o mundo parece que se surpreendeu num determinado momento com os efeitos colaterais das redes sociais. Todas as discussões que envolvem privacidade, manipulação por algoritmo, envolve política também, tudo isso chegou no momento posterior ao nascimento das redes sociais. Então a gente reagiu a uma série de inovações que naquele momento inicial pareciam ser boazinhas, vamos dizer assim. E eu acho que houve uma grande lição para o mundo, sobretudo para as autoridades. Todo mundo ficou agora com o pé atrás, com uma pulga atrás da orelha e falou assim, opa, se rede social, que é uma coisa relativamente mais simples de se lidar, gerou tanto problema, imagine quando chegar esse bicho aí chamado inteligência artificial. Então você tem de um lado blocos como a União Europeia, e o Brasil também está tentando de alguma forma fazer isso, se antecipar a essas mudanças, eles começam a regular antes ou durante o que está acontecendo. Mas a União Europeia já vem discutindo isso já há algum tempo, então eles estão à frente. Qual é o problema de você regular algo que você nem sabe o que vai acontecer lá na frente? Pode ser que exista um freio na inovação. Essa é a principal crítica por quem vê o excesso de regulamentação. Aqui no Brasil, inclusive, há quem diga que nosso projeto de lei que está circulando no Senado, ele é um pouco ambicioso demais no sentido de regulamentar fortemente algo que ainda nem sabe o que vai acontecer. Por outro lado, você vê nos Estados Unidos, por ser um país mais capitalista, liberal, existe uma tendência maior a deixar rolar a coisa, abre-se mais para a inovação, sabendo-se agora cada vez mais que existem riscos de concorrência, de se formarem novos grandes impérios. Isso tudo está na conta. Mas, ainda assim, os Estados Unidos têm uma visão um pouco mais aberta. Deixa a coisa rolar e, quando começa a dar problema, o pessoal entra em ação para reagir. Então, não tem uma fórmula perfeita. De um lado, você vai inovar mais correndo mais risco, do outro lado você vai inovar menos segurando a onda e protegendo mais os cidadãos. Talvez devesse haver um equilíbrio, mas é muito difícil também, estou falando aqui, óbvio, é muito difícil você saber que equilíbrio seria esse, essa dosagem da regulação ou não. Mas o fato é que o que está acontecendo é algo muito mais reativo, estou falando especificamente aqui dos Estados Unidos, né? Então acontece, essas empresas estão lançando seus produtos, a gente começa a sentir na pele por efeito rebote aqui no Brasil, porque são tecnologias que a gente usa aqui também, mas quando isso começa a apertar lá no calo do consumidor e as pessoas começam a reclamar, como eu disse, tem uma reação. Eu acho que, aqui tô apitando de quem está vendo de fora, mas o ideal seria encontrar realmente um equilíbrio entre o excesso e liberar demais. Essa é a minha visão. Aros, se é assim nos Estados Unidos, como você enxerga esses tópicos no Brasil? Você acha que à medida que a inteligência artificial continuar a evoluir, a gente vai encontrar esse equilíbrio que o Rafa menciona? A gente vai conseguir promover inovação e garantir segurança, privacidade, direito dos consumidores, direito dos produtores? Como você enxerga o Brasil nesse contexto? O Brasil é o caos por excelência, né? Mas a gente vive um cenário bem interessante, como o Rafa colocou, em que cada vez mais rápido, com um tempo de resposta, portanto, cada vez menor, os reflexos dessas discussões lá fora chegam aqui e a gente acaba absorvendo uma parte significativa daquilo que é tomado como caminho por esses outros países, seja no caso dos Estados Unidos. O Brasil é fortemente influenciado também pelas decisões do bloco europeu e etc. Né? A própria GDPR inspirou a LGPD. A gente tem alguns outros aspectos dos protocolos todos de tratamento de dados e etc., que a gente acaba trazendo também de lá. E também essa questão de inteligência artificial, a gente pode traçar paralelos nas discussões que estão acontecendo lá e como essas discussões estão sendo propostas aqui. Mas o Brasil tem uma questão
que é o fato de que muitas vezes o legislador age de maneira assodada e toma decisões com base num poder que é constituído, evidentemente, ou seja, é o papel do legislativo legislar, mas toma decisões a despeito do que os reguladores adotam como entendimento, como visão sobre um determinado tema, e a despeito, inclusive, do que o próprio mercado apresenta como solução. A gente tem um caso muito interessante aqui no Brasil, sobre o qual ainda não se tem uma resposta definitiva, que nem envolve inteligência artificial, pelo menos numa primeira camada, que é o do transporte coletivo. Plataformas como Boozer, né, e outros fazem um trabalho interessante para usar a frota ociosa de ônibus para viagens intermunicipais, interestaduais e etc. Mas fazem isso ao largo do que uma legislação determina, do que um monopólio ali definido, se não um monopólio, mas uma reserva de mercado, vamos colocar dessa maneira, definido por alguns reguladores para a atuação de empresas nesse game. Qual é a questão? Já se provou com uma série de estudos que esse modelo é viável, que ele traz eficiência e gera algum tipo de receita, uma receita importante para empresas, mas é preciso que todo o ecossistema trabalhe para fortalecer a presença dessas plataformas. Essas empresas que poderiam ser beneficiadas não querem perder justamente essa reserva que conquistaram e a primazia de poder usufruir de uma série de vantagens ali. As empresas que estão fora desse jogo valorizam as novas plataformas e entendem que podem ocupar um espaço maior no mercado. Os usuários já perceberam que há vantagens desse modelo, tanto é que a demanda tem crescido pelos aplicativos. Alguns reguladores têm visões pró, outros reguladores, aí estamos falando de esferas estaduais e municipais, que no campo federal ainda ninguém sabe o que se pensa, são contrários. E a gente vive uma celeuma importante no meio do caminho, que é a seguinte: quem é que vai dizer o que vale a pena dentro desse jogo? O que pode e o que não pode? Porque ninguém aqui, nesse caso, está interessado em defender o modelo. Eles estão interessados em defender o mercado, em defender cada um o seu quadrado. Ninguém parou para olhar o macro. Quer dizer, alguém parou. Algumas consultorias brasileiras e fora do Brasil analisaram esse setor. Alguns estudos, eu cheguei a ler 2 desses estudos, achei bem interessantes as discussões que eles propõem, e os 2 entendem que o modelo atual já se tornou obsoleto. Olha só que interessante. Ninguém parou para olhar o mérito da história, mas já há projetos de lei que ignoram as visões favoráveis, as visões contrárias, o que os estudos dizem, o que os passageiros dizem, o que as empresas dizem, o que os sindicatos dizem, o que todo mundo diz. Mas eles tomam um ponto de partida único e exclusivo para proibir, por meio de força de lei, que esse modelo se estabeleça. Ou seja, a discussão nem aconteceu, a gente nem parou para entender. A gente tem uma judicialização extrema, que é o mesmo caso aqui da inteligência artificial, mas ela está no campo de uma discussão de reserva de mercado, ou seja, uma discussão absolutamente que vai envolver CAD, vai envolver ali alguns órgãos, e a gente não saiu do lugar. Ou seja, como eu vejo o Brasil? O Brasil colocando o carro na frente dos bois, atropelando uma discussão, atropelando um processo em que o legislador vai lá e simplesmente porque ele acha que tem que ser, ele decide se é, se não é. E a gente elimina uma discussão importante. Acho que vocês também podem citar inúmeros outros casos em que isso aconteceu aqui no Brasil. Com a Uber quase foi desse jeito. Enfim, sobram, quase não, parcialmente foi desse jeito. Com os patinetes aqui em São Paulo, a gente teve essa mesma questão. Não se discutiu mobilidade, se discutiu qualquer outra coisa que não a mobilidade ali. E a gente toma decisões por força de lei e depois é muito difícil voltar atrás. A gente inviabiliza modelos por causa disso. Então, o Brasil é pródigo em fazer com que as discussões percam a ordem lógica do debate.
e aí vira um vai da valsa, né? Rafa, rapidinho aqui antes da gente virar a chave, eu quero ouvir você sobre essa questão Brasil. Como você enxerga os desafios para que sejam estabelecidas diretrizes legais nesse cenário de constante evolução? E aí tem um ponto específico, Rafa, que eu quero explorar, que é como a gente vai garantir, ou pelo menos aumentar as chances de que as leis sejam flexíveis o suficiente para que possam se adaptar às mudanças tecnológicas. No Brasil, André, a nossa situação é a seguinte: a gente tem um PL que foi apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PL 2338/2023, e ele traz ali um conjunto de regras. As empresas têm que ser transparentes, elas têm que explicar para o consumidor o que está sendo colocado de inteligência artificial, e também existe ali uma, vou dizer assim, uma separação por graus de risco. Então, inteligências artificiais consideradas muito arriscadas, elas não vão poder entrar em execução. E aí tem lá um grau médio, um grau baixo, mas como eu falei, me parece algo muito genérico, muito sem um embasamento mais concreto de empresas, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá é assim, olha, empresa A causou um problema B numa pessoa C. Você consegue legislar sobre algo que está acontecendo de maneira mais realista. Aqui, a gente está querendo apitar depois de todo mundo executar ali as suas tarefas, as suas empresas, colocar o carro na praça em outros países, provavelmente, antes de vir para o Brasil. E, lembrando que, aí vai Senado, vai para discutir agora tecnicamente no Senado. Depois disso, vai para a Câmara dos Deputados. Se tiver alteração, volta para o Senado. Depois tem sanção, veto presidencial, etc. e tal. E o texto, pelo que eu tinha lido, no momento que ele for aprovado, ou seja, vai levar tempo até ser aprovado. E quando ele for aprovado, as empresas vão ter um ano para se adequar. Veja, a gente está falando de transformações de inteligência artificial de 3 meses, 6 meses, ciclos cada vez mais curtos. Imagina a legislação quando ela entrar em vigor daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Ela provavelmente já vai nascer caduca. Então é importante que, óbvio, eu não estou criticando 100%, a gente tem que fazer alguma coisa sim, mas é importante que haja um debate paralelo da sociedade, as empresas nacionais também que usam essas ferramentas têm que entrar na discussão para que a gente faça, de alguma forma, um acompanhamento e até uma pressão externa. Dá para fazer um tipo de jogo, de regramento, que não passe necessariamente ou prioritariamente por uma lei específica nossa do legislativo. Talvez as empresas nacionais, via organizações de empresas, pudessem fazer uma pressão via algum ministério de relações exteriores, do comércio internacional, seja lá o que for. Porque o jogo hoje, ele é um jogo que envolve ética, direito dos cidadãos, etc. e tal, mas ele é um jogo pesado economicamente falando, comercialmente. Tá na hora de entrar, sei lá, OMC, alguma coisa em que estabeleça-se ali uma pressão comercial para que as coisas andem nos eixos de acordo com que seja de interesse nacional, no caso aqui do Brasil, mas não tem essa discussão. Infelizmente, a gente continua a reboque, tentando legislar, mas sem uma fundamentação muito concreta para que se faça pressão sobre as empresas que, como eu disse, estão aí, enquanto não tem nada acontecendo, elas estão deitando e rolando e executando as suas inovações. O que faz do ponto de vista das empresas, faz sentido, é o papel delas. Cabe a nós, sociedade, dizermos até que ponto elas podem ir ou não. Só um ponto a respeito disso, Rafa. É por isso que nós precisávamos aqui no Brasil de mais efetividade no papel das agências reguladoras. Porque, de alguma maneira, boa parte dos questionamentos que existem hoje, claro, não conheço profundamente o processo nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, com as agências, boa parte das questões que são endereçadas hoje, partindo de leis ou de regulamentações que já estão vigentes, elas podem ser abraçadas por esses órgãos que já existem sem a necessidade da criação de um novo conjunto de leis. E esse é o ponto. A lei, ela inviabiliza. Se a gente regula, é mais fácil de você publicar uma portaria, depois você atualiza, você troca, ela perde a validade. É muito mais ágil. Com proteção de dados, se tentou fazer isso, a NPD vem patinando. E agora, de alguma forma, se pretende fazer isso também com os criptoativos
e aí usando o Banco Central, usando o CVM, né, usando um conjunto de esforços ali. Talvez dê certo. A grande questão é que por aqui se escolhe o caminho da burocracia e esse que torna as coisas muito mais difíceis e menos, o que parece um contrassenso, né, e menos dispostas a um bom debate quando você vai lá e passa um texto de lei, que é o que você falou. A Câmara discute uma coisa, o Senado vai discutir outra, no final eles estão discutindo coisas muito diferentes que vão virar uma só lá na frente. O que mais você precisa saber? Bom, agora sim, hora de virar a chave. Pergunto pro meu amigo Rafa Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? André, estou de olho nos próximos passos da Apple. A Apple, como outras grandes empresas, anunciou seus resultados aí do segundo trimestre e tem um número ali que chama atenção, que é mais uma queda nas vendas de iPhones. Isso já está acontecendo há 3 trimestres consecutivos. É um indicador preocupante, porque a maior parte da receita da Apple vem da venda de iPhone, mas eu queria analisar esse ponto da empresa específico num contexto mais global. O que a gente tem observado ano a ano é que essas inovações incrementais dos smartphones já não chamam tanta atenção dos consumidores. Nem tanta gente troca de telefone agora todo ano como no início. Estou falando aqui de Apple, mas por isso que eu estou colocando outras empresas também. Se a gente colocar Samsung, que é líder de mercado, Xiaomi, chinesa, essas empresas, elas não estão vendendo tantos telefones quanto se já vendeu algum dia. Por quê? Estão melhores, está tudo muito bom, a taxa de renovação não está funcionando. Por outro lado, a Apple ela vem apresentando uma melhora nas receitas de serviços. Então ela está compensando a queda na venda de alguns produtos. Estou falando aqui especificamente de iPhone, mas os outros equipamentos também tiveram queda por assinatura. Então tem a Apple TV, tem a música. Esses serviços vêm ajudando a compensar. É uma estratégia interessante da empresa. E eu estou falando isso tudo porque já começaram os rumores do próximo lançamento do novo modelo, que é daqui a mais ou menos um mês, ninguém sabe a data ainda até o momento dessa gravação, mas lá vai ter uma mudança, provavelmente, também não está certo, é um rumor, mas eu acredito que vai acontecer, que tem a ver com o tema que a gente estava conversando, que é, pela primeira vez, o iPhone vir com a entrada USB-C. Porque na União Europeia, aí sim, muito acertadamente, na minha avaliação, eles determinaram que os aparelhos precisam ser padronizados. Não dá para cada um ter um tipo de porta, a gente ficar com um bando de cabos. A gente já teve discussão aqui no Brasil, quando os telefones passaram a vir sem cabos, mas se a gente tiver só um padrão, já melhora muito essa bagunça toda e ficar gastando dinheiro comprando um bando de cabo diferente. Então existe uma determinação da União Europeia e provavelmente a Apple, que é norte-americana, vai seguir esse padrão até para evitar dor de cabeça, porque senão ela não vai poder simplesmente vender. Lá o buraco é mais embaixo. Então são movimentos sutis que me fazem prestar atenção aí na estratégia da Apple. Uma de se enquadrar a uma regulação europeia e a outra, estrategicamente, de mudar um pouco a sua fonte de receita, saindo um pouco de produtos e indo mais para serviços. E você, Carlos Aros? Bom, vamos ficar de olho no Drex. Você gostou do nome, André Miceli? Um negócio meio romano, né? Eu achei a explicação do Banco Central na nota é muito boa. Eu vou abrir aspas, tá? Vai lá. A palavra tem uma sonoridade forte e moderna. D e R fazem alusão a real digital. O E vem de eletrônico. E o X, não é o que vocês estão pensando, Elon Musk não tem nada a ver com isso, passa a ideia de modernidade e de conexão do uso de tecnologia de registro distribuído. Arrumar um jeito de explicar, vai. Mas basicamente... Alguém inventou o nome. Mas basicamente é o Digital Real X. É o Digital Real X. O Real Digital, que depois de alguns meses de estudo, é anunciado oficialmente pelo Banco Central, vai ser emitido pelo BC, ao contrário do que acontece com outros ativos digitais, vai ser altamente regulado, vai estar submetido à custódia do próprio Banco Central, vai poder ser trocado pelo real físico em notas, e um pelo outro, o outro pelo um. Não vai poder fazer, os bancos não vão poder emprestar e etc. E
já no ano que vem, até o final do ano que vem, eles não dão uma data, vai estar liberado para o público. Então já vão começar a dar mais força para os testes, né, para esse projeto embrionário. A ideia é fazer com que, por meio dele, a gente ganhe também os contratos online, a gente tenha todo um mergulho em um mundo que já é comum para quem transaciona os ativos digitais, quem está acostumado com Bitcoin, com Ethereum e etc., mas agora num outro formato que vai ser altamente controlado pelo Banco Central. A gente tem inúmeras questões, a gente falou sobre a CBDC, né, dos Estados Unidos e a discussão sobre se avança, se não avança, o quanto é nocivo, o quanto há preocupações de um lado ou de outro. O Banco Central brasileiro abraçou a ideia, vem trabalhando com isso de maneira bastante efetiva, já desde o ano passado, o ano anterior, as discussões começaram a ganhar bastante força e agora eles fazem esse anúncio. A ideia é permitir justamente que os contratos, as transações e as negociações virtuais sejam facilitadas. Então, um pagamento vai acontecer com um Drex logo imediatamente após a assinatura de um contrato digital e etc. Vamos entender como isso vai funcionar na prática ao longo das próximas semanas, aí a gente vai conhecer mesmo o que o Banco Central quer. O anúncio já é suficiente para a gente entender que não estamos parados no tempo. Mas aí isso nos conecta com a nossa discussão sobre inteligência artificial e regulamentação e afins. O quanto todos, né, empresas, cidadãos, os órgãos reguladores, legisladores e afins, estamos preparados para ter uma discussão madura sobre tudo isso. Ainda há um alto índice de desconhecimento da população sobre moedas digitais. E aí, essa é uma barreira que precisa ser rompida. Só será rompida por meio da educação e da informação. A nossa torcida é que o Drex, vamos nos acostumar a falar esse nome, seja parte desse processo com a população aqui no Brasil. Logo, logo você vai poder ter Drex na sua wallet, André Miceli. O plural fica bonito, né? Fica Drexes, né? Um negócio realmente criativo. Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. E aí, a gente se encontra semana que vem. Meu amigo Carlos Aros, até a próxima semana. Até a semana que vem, André Miceli, Rafa Coimbra, que está relaxado após uns dias de descanso, está até com a voz mais serena. A gente se encontra na semana que vem com a forte recomendação para que você que nos ouve não tire da aba de favoritos do seu navegador, mittechreview.com.br. Tem muito conteúdo que a gente está produzindo e publicando por lá. Tem análises com os nossos colunistas, tem reportagens, enfim, tem muita coisa bacana. mittechreview.com.br. Rafa Coimbra, grande abraço. Um abraço, André Aros, e a todo mundo que está nos ouvindo. Recomendo que, se você gostou lá dos nossos textos de graça, tem mais se você for assinante. A gente está preparando uma super edição, a próxima edição está super caprichada. Vamos falar de negócios, de inovação. E se você for assinante, você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivíssimo. Até semana que vem. É isso, reta final de Innovators Under 35, só lembrando, lá no site, ou você ou aquela pessoa que se enquadra no modelo inovador, seja um cientista, um empreendedor, um pesquisador, a ideia é a gente encontrar os principais jovens inovadores do Brasil. Então, é isso. Ou vai lá, ou indica, e a gente está esperando. Semana que vem a gente se encontra por aqui. Tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.